lado, o presidente Macron quer bloquear o caminho do cardeal Sara para o papado, revelações recentes do cardeal Peter Erdo, arcebispo de Esztergom Budapeste, que é a principal sé da Hungria, levantam sérias questões sobre os jogos de poder que acontecem nos bastidores do próximo conclave. Olá pessoal, viva Cristo Rei. Não é que o Emmanuel Macron quer barrar o cardeal Sara? Sim, o Emmanuel Macron quer influenciar a questão da eleição do Papa através dos seus bispos franceses. O Emmanuel Macron, que diga-se de passagem, não é católico, ele é agnóstico, se declara agnóstico, apesar de ter participado ali do processo de velório do Papa. Mas olha só a influência que o Emmanuel Macron quer fazer no papado. Segundo suas palavras, há contatos entre o presidente Macron e vários cardeais eleitores franceses, com o objetivo de se opor à candidatura do cardeal Robert Sarah. Uma manobra que, se confirmada, poderá ter implicações profundas para o futuro da Igreja Católica. O cardeal Erdo relatou recentemente essas trocas entre o presidente Macron e certos cardeais franceses, alegando que estes últimos estavam ativamente tentando bloquear a ascensão do cardeal Sarah, que é visto como a figura de proa do movimento conservador dentro da Igreja. O cardeal Sarah personifica uma fidelidade intransigente aos ensinamentos tradicionais da Igreja, o que perturba certos círculos influentes, tanto eclesiásticos quanto políticos, especialmente na França. Aqui é só preciso fazer um parênteses. O cardeal Sarah, ele representa a mais exímia hermenêutica da continuidade, ou seja, a tese segundo a qual é possível conciliar toda a doutrina tradicional da Igreja com as inovações e as reformas pastorais e litúrgicas posteriores ao Concílio Vaticano II, procurando assim uma reforma dentro da Igreja em continuidade com a tradição, que foi a grande tese do pontificado do Papa Bento XVI. Nesse sentido, se eleito, o cardeal Sarah teria muito provavelmente que escolher o nome de Bento XVII, mostrando assim a sua linha com o pontificado anterior. Mas mesmo que isso não signifique um retorno ao status quo da Igreja antes da Revolução do Vaticano II, pelo fato das pautas conservadoras e tradicionais do cardeal Sarah incomodarem tanto gente como Macron como os ultraprogressistas cardeais franceses, nota-se assim um grande desejo de todos os modos impedir seja a eleição dele ou seja de algum outro cardeal com posicionamentos análogos. A suposta intervenção do presidente Macron lança uma luz dura sobre a interação problemática entre poder temporal e autoridade espiritual. Ela levanta a questão da interferência de um chefe de Estado secular em um processo deliberadamente espiritual, que pretende permanecer independente de qualquer pressão externa. Aqui é importante fazer outro adendo. Os conclaves sempre sofreram pressões externas e, às vezes, intervenções diretas. A última vez que um poder civil interferiu diretamente num conclave foi em 1903. Naquela época, a Igreja assim permitia e o cardeal e bispo de Cracóvia e Ampusina, em nome do imperador da Áustria-Hungria, Francisco José, exerceu o direito que a Igreja reconhecia tacitamente do ius exclusive, ou seja, de vetar o nome de um candidato ao papado. O candidato era o favorito do conclave, o cardeal Rampolla, que pelos seus posicionamentos tinha fama de liberal e progressista, uma vez que Rampolla, longe da linha combativa contra o mundo moderno, por exemplo, de Pio IX, buscava uma aproximação conciliatória com governos liberais e revolucionários, como, por exemplo, da Terceira República Francesa. Então, com o nome do Rampolla vetado, apesar de cardeais protestarem contra isso, etc., etc., foi crescendo no conclave o nome do patriarca de Veneza Giuseppe Sarto, que apesar dos seus protestos dizendo que era indigno e incompetente para se tornar um papa, acabou sendo eleito e escolheu o nome de São Pio X, mostrando que ele continuaria a obra contra-revolucionária de Pio IX. E uma das primeiras medidas do pontificado de São Pio X foi justamente abolir esse direito de veto que a Igreja reconhecia para os governantes, os imperadores da Áustria-Hungria, para os reis da Espanha e, antes da Revolução, para os reis da França, encerrando assim qualquer possibilidade de uma intervenção direta de um poder civil católico numa eleição pontifícia. Agora, a situação aqui é muito diferente. Primeiro porque Francisco José era católico, era soberano de um império católico e, usando um direito controverso, mas reconhecido na época, vetou o nome de um cardeal pela suspeita de que ele não fosse inteiramente ortodoxo. E, gente, aqui eu entendo a palavra ortodoxo no sentido de reta doutrina.
ou seja, tradição, não venham confundir com a igreja greco-cismática. Agora, a tentativa do Macron, eu nem sei se o Macron se declara publicamente católico, eu acho que ele se declara ateu, mas mesmo se ele se declarasse católico, seria um catolicismo Biden. A tentativa dele de influenciar o conclave, ele que é soberano de um Estado laico, é justamente para barrar a eventual eleição de um Papa com uma linha mais tradicional, mais reacionária. Então vai na linha de promover a heterodoxia, promover o ensinamento errado dentro da igreja, impedindo a possível eleição de um Papa com uma orientação mais conservadora. Outra questão também, o Trump ele brincou, né? Falou que ia ser Papa. Só que a questão é o seguinte, muitas pessoas falaram do Burke. Só que ele não vai ser Papa. E isso tem um sentido muito lógico. Os Estados Unidos já é um país que tem muito poder, né? Politicamente, em todos os sentidos. E o Trump, ele tem ali uma questão de preferências, evidentemente. E ele também, apesar de não dizer declaradamente, ele também tem alguma espécie de conflito com o Papa, se você for analisar. Mas por que não pode vir um cardeal que vai ser Papa vindo dos Estados Unidos? Olha só. Os americanos, sem chance de ser eleito, né? Estados Esse é um outro Unidos corte não que eu vão- faço. Muito difícil. Não vão eleger. Os cardeais, Papa Francisco foi acho que um grande tema do pontificado dele foi a relação dele com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos floresce um catolicismo muito mais conservador do que o Papa Francisco acha, principalmente no interior. Nas grandes cidades ainda tem esse resquício progressista natural das zonas urbanas. Então, nos Estados Unidos, durante o papado dele, foi se mostrando uma dicotomia muito grande. Porque você tinha o povo, pensava de um jeito, e os bispos de outro. Né? Quem acabava sendo os bispos das grandes cidades, que ele foi fazendo cardeal. Então tem cardeais, os cardeais americanos são bem progressistas, cardeal Culpit, cardeal Gregory, cardeal McElroy, cardeal Dinardo, são bem progressistas. Quando o povo não é, quer dizer, eles não representam ali. Então, a missão dele, ele trocou o núncio, colocou um núncio francês lá, cardeal Pierre, falou: tua missão é trocar os bispos dos Estados Unidos, que só me dão problema. Ele pegou um americano, agostiniano, missionário no Peru, levou até a Cúria, fez do homem prefeito de Castelo dos Bispos, porque ele é americano. Vai dizer: ó, você junto com o cardeal Pierre, que é o núncio, vocês vão dar um jeito nos Estados Unidos. E não conseguem dar. Porque o que chega de candidato também, eles têm que trabalhar com o que apresentam para eles não conseguem trocar. Então, teve embates muito grandes, a coisa de tradições custódias foi muito por causa dos americanos também, muito vocais com a questão da missa e das implicações que isso trazia. Então, tem ali uma coisa de os cardeais americanos são progressistas, exceto um ou outro. O povo americano não é necessariamente, o católico americano não é necessariamente. Isso já gera Não, mas eu digo, os cardeais devem pensar para os Estados Unidos ser a grande potência. Exato. E aí tem esse fala problema. não vamos pôr um cardeal da grande potência. Botar o Carlos Magno de papa. Não dá, não tem jeito, então isso aí não dá para. É muito poder. Muito poder. Muito poder na mão de um país só, ainda mais nesse cenário de Trump agora. Aí piora, azeda demais. Então, mesmo... Porque, veja, se eles colocam um cardeal progressista americano, ele vai brigar com o Trump. Mais do que qualquer outro progressista. Pela natureza da coisa, por ser americano. Agora, se eles colocam um que for um pouco mais conservador, ele se alia ao Trump, que eles também não querem. Aí acabou. Então, eu acho que os americanos, ali por um tema geográfico ali, eu acho que difícil ter um papa americano. Na história mesmo. Enquanto os Estados Unidos for a potência que vai ser difícil ter um papa americano. É muito poder na mão de um país só. E vocês acham que, por exemplo, o sede-vacantismo vai acabar? Não vai acabar, né? O Frei Tiago, ele gravou vídeos a respeito dessa questão da morte do Papa. Ele acha que a morte do Papa ele foi encomendada de alguma forma. E para ele, essa questão do sede-vacantismo tem que continuar, que é uma resistência, né? Só que essa resistência que ele acredita é uma resistência meio relativista, na minha opinião, e meio protestante. Mas, cada um com suas lutas. Eu não vejo que faz sentido nenhum. E é isso, pessoal. Salve Maria das Pessoas e viva Cristo Rei. O que é que você acha? Deus está sobre essa questão da escolha do Papa, Espírito Santo e tudo mais. Mas você acha que tem interferência política? Eu acho que vai ter interferências políticas, com certeza.